Olá, esse aqui é mais um Panorama CNN Brasil Business. Desta vez recebemos por videoconferência lá de Brasília o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigado pela nossa conversa, por essa participação no nosso programa. Então, primeira pergunta, como que o senhor enxerga todas as previsões de retração da economia, né? Tanto do Banco Mundial, a gente teve a FMI, a gente teve várias instituições revisando muito para baixo o PIB brasileiro. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Já é possível a gente pensar no número oficial de uma recessão, de uma contração do PIB em 2020 no Brasil? Olha, infelizmente, o desempenho do PIB esse ano vai ser um desempenho ruim. Ocorreu um choque de magnitude expressiva, uma crise que começou com um choque de oferta negativo, depois um choque de demanda negativo. Então, dada a magnitude desse choque, infelizmente o cenário de crescimento econômico para esse ano está comprometido. O que nós estamos fazendo é tomando todas as medidas necessárias para que, tão logo a gente saia desse período de crise, nós possamos recuperar o crescimento econômico. É por isso que nós estamos tomando muito cuidado em manter a nossa base produtiva operando. Se você for olhar, nós centramos o nosso programa em 4 transferências: para pessoas carentes, para preservação de empregos, crédito e estados e municípios. Então, usando a evidência internacional, nós tomamos todas as medidas necessárias para manter a base produtiva da economia operando em abril, maio e junho, para que quando for o período de retomada da economia, lá para julho, agosto, nós termos uma base sólida para essa retomada. Eu ressalto também que o Corona Voucher é um programa, é o programa de maior transferência de renda da história do Brasil. É um programa que, por mês, ele transfere o que o Bolsa Família transfere em um ano para os mais necessitados. Então, estamos mantendo trabalhadores e empresas funcionando, estamos dando crédito ao mercado e estamos gerando o conforto necessário para estados e municípios passarem por essa crise. Agora, infelizmente, é um cenário ainda de retração esse ano. Secretário, uma outra questão, a gente pensando num perfil liberal que essa equipe econômica tem, que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, a gente está entrando numa recessão que muitos dizem que vai ser até pior do que a de 1929. Como que o senhor enxerga o papel do Estado nesse ponto? A gente vai precisar colocar mais dinheiro do Estado para salvar empresas, ajudar as pessoas, e também como fazer disso de uma maneira que seja fiscalmente sustentável, já que o Brasil não tem uma situação fiscal das melhores no momento. Usar a experiência internacional e o conhecimento da literatura. Então, nós temos uma crise transitória. Nós não podemos permitir que os efeitos de uma crise transitória se transformem de maneira permanente na economia. O que nós temos que fazer? Ocorreu um choque na economia no período T. O período T+1 é o período de crise. T+2 é a recuperação econômica. Então, o que nós temos que fazer? Nós revimos aqui a experiência internacional e, de novo, precisamos manter a base produtiva da economia. Por quê? Porque se as empresas quebram, quando chegar a agosto, que é o período da retomada, não tem retomada, porque não tem mais empresas. A mesma coisa, temos que preservar trabalhadores. É por isso que nosso programa transfere massivamente renda para trabalhadores. Transfere crédito, transfere ajuda para empresas, para estados. Então, de novo, tenho certeza que tomando as medidas corretas, nós vamos sair mais fortes e mais unidos dessa crise. Agora, esse ano é um ano difícil. Todas as medidas que estamos tomando, elas terminam em 2020. Isso é importante ressaltar. São medidas transitórias, porque a crise é transitória. A partir de 2021, vamos de novo, consolidação fiscal, passo a passo, combate à má alocação de recursos, vamos avançar na agenda de privatizações, concessões, abertura econômica e vamos fazer as reformas que o nosso país precisa. E as reformas numa relação tão conturbada como o Planalto está tendo com o Congresso no momento, como que elas ficam? A gente vê algumas discussões abertas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso não atrapalha até mesmo para trazer mais segurança ao mercado? Olha, eu acho que esse é como bem diz o ministro Paulo Guedes,
é o nascimento de uma sociedade aberta. O que era estranho era antes. O normal numa democracia vibrante é isso, os poderes são independentes. Agora, com tudo isso, nós aprovamos no ano passado a maior reforma da Previdência da história da economia brasileira. Aprovamos a maior reforma do FGTS da economia brasileira. Aprovamos um contrato de cessão onerosa que foi o maior da economia brasileira. Então, veja, nós estamos avançando e muito bem na agenda econômica. E respeitando o Congresso Nacional, respeitando o STF. Ora, é natural, somos uma democracia. O debate de ideias, é claro que algumas vezes eu vou concordar, outros não. Mas é assim que uma sociedade democrática evolui. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Secretário, pensando um pouco na recuperação da economia, a gente passou por uma crise muito grande também em 2008, 2009, teve a história da marolinha, o Brasil se recuperou de uma maneira um pouco mais rápida, com uma ajuda muito grande do Estado. Como que vai ser a recuperação da economia? Como vai ser o dia seguinte a partir do momento que, olha, podemos voltar à vida normal? Como que vai ser a recuperação da economia brasileira? A marolinha de 2008 e 2009, aqueles erros de política econômica, eles geraram a crise de 2015 e 2016. Então, nós não vamos repetir erros antigos. Eu acho inaceitável isso. Se é para errar, vamos pelo menos fazer erro novo. Erro antigo, não. O que foi feito no período 2009 e 2015 gerou a crise de 2015 e 2016. Então, nós temos que entender o seguinte, o lado fiscal da economia ele tem que ser consolidado. É claro que, primeiro, nós estamos no meio de uma crise, não vão faltar recursos para a saúde. Nenhum brasileiro vai ficar para trás. Agora, passou esse período de emergência, nós temos que retomar a nossa agenda de consolidação fiscal e combate à malocação de recursos. A agenda essa que estava dando resultado. Era uma agenda que já mostrava alguns resultados importantes. E assim que nós retomarmos a ela, vamos obter resultados importantes também. Então, passo a passo, vamos sair mais fortes e unidos dessa crise. Minha última pergunta, secretário. A gente viu um debate muito grande entre escolher economia e escolher a saúde. Na sua opinião, é possível fazer uma escolha? Qual tem que ser ela? E o que a gente pode pensar aí para os próximos meses aqui da economia brasileira? Eu acho que foi uma infelicidade tremenda essa discussão no Brasil. Como se fosse, sabe, eu sou a favor da saúde, eu sou a favor da economia. Não tem nada a ver. Nós somos um só povo, uma só nação. Os problemas eles têm que ser resolvidos passo a passo. O problema mais premente hoje é o de saúde. Entendi, secretário. Muito obrigado mesmo.